Alô, amigos, antes de mais nada, já que tem gente de esquerda apoiando a Rússia e Putin fora do tempo real, talvez ainda pensando se tratar da União Soviética, gente que evita ver o assassinato de civis inocentes nos bombardeios ou achando ser normal morrerem crianças, mulheres, idosos, quero deixar bem claro: não sou da esquerda cúmplice desses crimes cometidos pelo agressor Putin. Denuncio essa invasão da Ucrânia, sou de esquerda, justificada por uma hipótese, a de que a Ucrânia poderia entrar um dia na OTAN, e pela mentira de ser um país nazista. Tudo isso como violação da Carta da ONU, por não respeitar a soberania de um país e submeter seu povo a uma agressão sem qualquer razão, senão a da Rússia se apropriar de um país soberano e independente. Essa invasão me faz lembrar uma fábula do La Fontaine, que vocês provavelmente conhecem, na qual o lobo acusa o cordeiro de estar sujando sua água. Como a acusação é sem fundamento, o lobo argumenta: então foi no ano passado. Mas eu não tinha ainda nascido, diz o cordeiro. Então foi seu irmão? Não, sou filho único. Mas o lobo, enraivecido, sem argumentos, faz o que ele queria fazer de qualquer maneira. Salta sobre o cordeiro, mata e come o cordeiro. Moral dessa fábula de La Fontaine: a razão do mais forte é sempre a melhor. Lamento que haja gente que se diz de esquerda usando os argumentos do lobo. Mas antes de prosseguir, um pedido importante. Se você tem apreciado meus últimos vídeos, inscreva-se ali no canto direito. Isso é importante para prosseguirmos, mesmo porque somos independentes e não temos outro apoio senão você e seus amigos que já se inscreveram. Vá ali no canto direito. Vladimir Putin queria uma invasão relâmpago na Ucrânia, baseado na superioridade bélica russa. Seria um passeio com seus modernos tanques, protegidos por helicópteros, lançando bombas e aterrorizando o povo. Errou feio. Hoje, com mais de uma semana do começo da invasão, Kiev, a capital ucraniana, continua resistindo aos veículos russos blindados, tanques, artilharia rebocada, um importante contingente de soldados e resistindo aos bombardeios, pois bombas caem em prédios, escolas e mesmo hospitais. Segundo especialistas europeus, a entrada dos modernos tanques no território ucraniano sem proteção de soldados foi temerária. Armas pesadas, mas sem grande mobilidade, foram alvos fáceis e imobilizados atravancaram as estradas para eles mesmos. Esse atraso pode ter comprometido todo o plano de invasão, pois o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conseguiu mobilizar a população para uma resistência heróica, mesmo com simples coquetéis Molotov. Por sua vez, os países europeus, passado o choque da invasão russa à Ucrânia, decidiram enviar armamentos e equipamentos militares, enquanto seus bancos e organismos financeiros decidiram bloquear contas capitais e transações russas, provocando uma desvalorização do rublo. A reação contra a invasão russa foi ainda mais ampla, pois inclui a expulsão da Rússia pela FIFA e dos clubes russos de futebol nas competições europeias. Não só de futebol, clubes esportivos, em competições esportivas. Maestros russos tiveram seus contratos anulados e as diversas modalidades de festivais
não receberão nenhuma manifestação artística vinda da Rússia. Sejam festivais de cinema, sejam festivais musicais, nada de Rússia. Se em 1938 o mundo tivesse assim reagido contra a anexação da Áustria por Hitler, teria abortado a Guerra Mundial. A própria Suíça, depois de uma ligeira hesitação, não quis manter sua mal vista neutralidade do passado e decidiu se alinhar conforme as sanções decididas pela União Europeia. A advertência foi feita pelo dirigente das Relações Exteriores da União Europeia, entre aspas. A Suíça, berço da Cruz Vermelha, que se orgulha de ser vanguardista na promoção da paz, não pode se manter inativa diante da agressão russa. Resultado, as fortunas dos dirigentes russos, iates e tudo mais, e pessoas a eles ligadas foram congeladas. E desde segunda-feira, o espaço aéreo suíço foi fechado para aviões e companhias aéreas suíças, mesmo para os jatos privados russos. Transferir importantes somas de dinheiro em urgência não é simples. Quem conseguiu transferir, russo que conseguiu transferir suas fortunas, já havia transferido há mais tempo e enviou para Hong Kong. Mesmo assim, quem possuía sua fortuna em rublos sofreu a retração provocada pela desvalorização da moeda russa. E você vai me perguntar, existe um risco nuclear? De maneira geral, ninguém acredita numa utilização do arsenal nuclear russo para retomar a Ucrânia, considerada por Putin como parte do território russo. A invasão decidida por Putin teria também sido para evitar a entrada da Ucrânia na OTAN, embora nada de concreto exista a esse respeito. É uma simples hipótese. Isso equivaleria, se fosse o caso, mas não é, ao projeto soviético do passado de instalar ogivas nucleares em Cuba. O jornal L'Humanité, antes porta-voz do Partido Comunista Francês, mas hoje um órgão de esquerda, num artigo sobre o desafio feito ao mundo por Putin, no qual comenta a guerra contra um país soberano, cita um debate promovido na Alemanha pela revista Der Spiegel, no qual se revelou a existência de um documento assinado em 1991 pelos Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, de que a OTAN não iria além do rio Elba, ou seja, não passaria da Tchecoslováquia. Todos os candidatos da esquerda francesa à presidência, que é logo daqui a pouco, em abril, condenam a invasão da Ucrânia pela Rússia, inclusive Jean-Luc Mélenchon, de esquerda, que é contra a OTAN e que é sempre acusado de estar próximo do Kremlin. Ele disse: condeno a guerra da Rússia na Ucrânia. Trata-se de uma iniciativa de pura violência, manifestando uma vontade de poder sem medida. Isso foi o que disse Jean-Luc Mélenchon. Mas não passou despercebida a frase guerra da Rússia na Ucrânia em lugar de invasão russa da Ucrânia. O candidato do Partido Comunista, Fabien Roussel, se opõe à entrega de armas ao governo ucraniano, embora utilize um vocabulário um tanto genérico, quando fala que le PC, o Partido Comunista, é solidário com todas as forças de paz na Ucrânia, na Rússia e na Europa, que se levantam contra essa guerra e que a segurança da Europa, Ucrânia e da Rússia são inseparáveis. Temos que entender. Em todo caso, ele condena. Não é como a esquerda brasileira, uma parte da esquerda brasileira. Até agora, a Rússia, cujo arsenal de ogivas nucleares é maior que o dos Estados Unidos, sempre se referiu a essa força como elemento de dissuasão ou de resposta a um ataque. Nos últimos anos, certas inovações nas forças nucleares dos principais países
países com força nuclear, permitiram modular a potência de suas explosões, podendo levar alguns líderes desses países, no caso talvez a Rússia, a imaginar ou desejar fazer uma experiência real nos campos de batalha. Isso pode acontecer e isso preocupa os jornais e as autoridades europeias. A resistência dos ucranianos com a utilização de armas entregues pelos países europeus, a morte de soldados russos e a crise econômica dentro da Rússia, provocada pelos embargos, poderão provocar uma perda do apoio popular a Putin, criando um clima de derrota russa. Porém, é difícil imaginar Putin, que é um pouco retirando suas tropas e admitindo uma derrota. Nesse caso, existe o risco do último recurso, o recurso das armas nucleares. Entretanto, Putin, embora tenha falado em armas nucleares, só poderá usá-las que isso funcione, em princípio, com o acordo também do ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Agora, se ele utilizar armas nucleares, acabou. Até o meu vídeo aqui acabou. O presidente Bolsonaro, mesmo se foi a Moscou às vésperas da invasão, e chegou mesmo a se dizer solidário com Putin, parece ignorar a decisão guerreira de Putin. Chegou mesmo a criticar os ucranianos por terem eleito um presidente que é ator, comediante da televisão. Na sua ignorância, o presidente Bolsonaro desconhece a formação universitária de Volodymyr Zelensky, ele é inclusive advogado, e sua coragem na defesa do seu país, se comportando como um herói ao resistir aos sérios e duros ataques russos e até agora impedir a tomada do país. Não bastasse seu comentário ofensivo aos ucranianos, aos atores e comediantes, Bolsonaro mentiu para a imprensa nas suas últimas férias no Guarujá, ao afirmar ter falado 2 horas com Putin. Conversa houve, porém não foi do último domingo, por telefone, mas há 2 semanas, bem atrás, antes da invasão, em Moscou, quando ele estava lá em Moscou, quando, ao que se parece, nem se falou em Ucrânia. O homem gosta de mentir. Quem esperava uma declaração clara do ex-presidente Lula sobre a invasão da Ucrânia se decepcionou. Lula fez uma declaração anódina, genérica, contra a guerra, sem falar em invasão, como eu esperava, como você esperava, como essa parte da esquerda à qual pertenço esperava, e numa outra declaração não é credível desviar a responsabilidade para a ONU, e sempre sem se referir ao autor da invasão, o presidente Vladimir Putin. Esse cuidado seria para não decepcionar a parte da citada esquerda brasileira que apoia e que é favorável à invasão da Ucrânia por Putin. A situação acaba ficando entre dramática e grotesca. Bolsonaro e Lula não se definem quanto à Rússia e Putin. E nisso estão próximos do pastor Silas Malafaia, que berra ser contra a guerra. Compara a crise das ogivas russas em Cuba com a entrada da Ucrânia na OTAN, mas não fala em Vladimir Putin. Se você concorda com esse vídeo, se inscreva nesse canal. Dependemos de você. Obrigado e grande abraço.